Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Logo no capítulo 6 do versículo 36 de Lucas, diz sobre uma mulher que foi perdoada, uma mulher pecadora que foi perdoada pelo Senhor Jesus Cristo. E essa história relata dizendo assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa e em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. O que é vaso de alabastro, David? Vaso de alabastro era um vaso de perfume caríssimo naquela época. Valia o ouro e a prata. Era muito caro. De alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando ela, começando a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Com unguento, o que é unguento? Unguento é um vaso simples de perfume, cheiroso de aroma, mas que valia caro naquela época. Valia muitos denários naquela época. Quando isto viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Só tem aqui mesmo, meus amigos e minhas amigas, no versículo 36 do capítulo 6 de Lucas. O que nós trazemos para a nossa vida de hoje é que o próprio Deus, o Deus fiel, ele diz que ele não muda. Na palavra dele disse que ele não muda, que ele é o mesmo, que ele é longânimo. O que é longânimo? Paciente, calmo, tranquilo. Ele não muda. E nós voltamos agora cá para a passagem de Lucas ainda, no capítulo 6, no versículo no versículo 6, no versículo 20 do capítulo 6 de Lucas. O próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos as bem-aventuranças. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque herde é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vós lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vossos disserem bem, porque assim fazia seus pais aos falsos profetas. Nós trazemos esses dois versículos da passagem de Lucas. Os dois são separados, porque um fala de bem-aventuranças e outro fala da mulher que foi perdoada por Jesus. Mas não tem como nós fazer um quebra-cabeça e juntarmos esses dois versículos. Porque nós trazemos para a nossa vida de hoje, porque o Senhor Jesus tão perfeito, que não houve pecado nele, ele veio nesse mundo ainda,
Nós lavados ao pecado e nós ainda continuamos no pecado. Nós peca todos os dias e Ele sabe que nós pecamos. Será que Ele nos perdoa, sabendo que lá em breve nós irá de pecar? A resposta é exata e direta. Claro que sim, Ele perdoa, porque Deus, Ele disse para nós não contar o pecado. Não contar, eu digo, não contar quantas vezes nós perdoamos o nosso próximo, porque Ele disse que Ele não conta pecado. Segundo o arrependimento da pessoa, o pecado é tirado da gente. Logo quando a gente se arrepende, a gente ali se torna santo. O que é se tornar santo depois de nós ter pecado e afetado nós mesmos? Santo é arrependimento. É a pessoa ter a consciência que pecou para com Deus. Isso aí que é ser santo. Muito diferente aquele homem que peca e se arrepende do que aquele que peca e continua no pecado. Porque aquele que se arrepende, para Deus, nos olhos de Deus, é chamado de santo. Mas para os olhos humanos, continua um pecador. Meus amigos e minhas amigas, não esqueça. Porque tem uma passagem bíblica que Deus diz: me buscarão enquanto podes. Invocai-o e quando podes achar. Então, não esqueça de orar, de pedir a Deus força, consolação, ajuda, acima de tudo, a salvação. Amém? E graças a Deus.